Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 15. Paulo vai começar um outro assunto aqui no capítulo 15. Ele vai falar dos aspectos gerais da ressurreição. Tanto a ressurreição do Senhor Jesus, como a ressurreição dos mortos, que acontecerá na base da própria ressurreição de Cristo. Então nós vamos entender aqui de que maneira a fé na ressurreição, a fé no Evangelho na ressurreição, são capitais para que o Evangelho tenha efeito em nós, tenha efeito redentivo em nossas vidas. Não basta apenas ter crenças, ter valores, mas realmente acreditar no Evangelho e na obra da cruz. Isso é o que nos salva. Nenhuma outra coisa nos salva e nenhuma outra coisa nos garante a entrada no reino eterno. Se não acreditar na obra da cruz e na ressurreição de Jesus. Vamos ver isso já. Então, aqui no versículo 1 a 11 do capítulo 15, resumidamente, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncio, que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e afinal de todos foi visto também por mim. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O evangelho que vos foi anunciado, né? Lembrar o evangelho que vos anuncio. Que evangelho é esse? O evangelho da obra messiânica de Cristo. O evangelho da obra da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. Esse é o anúncio do evangelho, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão com todos os aspectos redentivos incluídos. Apenas que os judeus não entenderam. Apenas que aquilo ainda está, de certa forma, oculto no Antigo Testamento. Mas já é o evangelho lá. Já é a obra da cruz sendo anunciada naquele tempo. Jesus não veio simplesmente assim como um grande mestre, um Confúcio, né? um Buda, como é que é o nome daquela? Apolônio de Tiana, né? Apolônio, né? Não veio como um grande mestre, simplesmente apareceu e começou a pregar uma mensagem. Não. Ele foi anunciado desde o princípio do mundo. Já foi anunciado no momento seguinte da queda, quando foi dito, por inimizade entre ti e a mulher, e a sua descendência e o teu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Isso foi dito para Eva em relação a Jesus, que viria da semente da mulher, e a seu tempo venceria a serpente, e aquilo que está por trás da serpente, que é Satanás, que trouxe toda essa queda e essa miséria para a humanidade. Então, lá no primeiro momento da queda, o evangelho já foi anunciado como promessa, e tem sido anunciado nas Escrituras como promessa. As pessoas que têm andado com o Senhor desde o começo da história humana têm andado nessa promessa de que esse Messias viria, de que morreria na cruz e que redimiria a humanidade através do seu penoso trabalho, como diz Isaías 53. Esse é o aspecto mais relevante da messianidade e é o sentido maior da missão de Cristo aqui. Então, o evangelho que Paulo anuncia, Paulo diz, quero vos lembrar o evangelho que vos anuncio. É o evangelho que tem sido pregado desde o começo da humanidade, da morte e da ressurreição de Cristo. Esse é o anúncio de Paulo e é esse evangelho ao qual ele se refere. Sem essa obra da cruz, sem a ressurreição de Cristo, não há anúncio. Porque se a vida eterna fosse possibilitada para a humanidade, foi possibilitada na vitória de Cristo na cruz, por meio da ressurreição. Sem isso não há evangelho, sem isso não há esperança para a humanidade. Quando Paulo fala, quero vos lembrar o evangelho que eu anuncio, o evangelho é o anúncio da vitória de Cristo sobre a morte na cruz, a ressurreição. E Paulo diz ainda, né, assim, portanto, seja eu, seja ele, assim pregamos e assim cresces. Ele fala que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos, apareceu a Tiago, apareceu a Cefas, aqui Cefas no caso é Pedro, né? Jesus apareceu depois de ressurreto por 40 dias. Apareceu e falou muitas coisas. Ficou mais de um mês falando com os apóstolos, com as pessoas. E Paulo não pegou esse tempo. Paulo disse que é como um nascido fora de tempo. Paulo não pegou essa época. Mas depois o Senhor Jesus apareceu a Paulo e é consenso de que Jesus esteve com Paulo durante 3 anos também. E, digamos assim, a vantagem de Paulo é que Jesus apareceu a ele
depois da ressurreição. Então, o entendimento de Paulo do Evangelho é um entendimento muito mais completo até, porque a revelação dada a ele é realmente uma revelação superior. Paulo recebeu muito mais do que todos os 12. Eu acho que se fosse somar o entendimento dos 12 apóstolos, não dava metade do que Paulo entendeu, sinceramente. Mas Paulo fala então isso, que de qualquer forma, o evangelho que ele, Paulo, recebeu é o mesmo que é pregado pelos apóstolos, que é um evangelho da ressurreição, da obra da cruz, da ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança maior, tá? E aí diz assim, versículo 12 a 28, depois, resumidamente, né? Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E ainda permanecer nos nossos pecados. Os que dormiram em Cristo pereceram. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Aqui Paulo faz uma síntese geral do sentido da messianidade de Jesus por meio da ressurreição, que é a sua completude, que é o seu cumprimento final. E fala que isso é o todo do evangelho. Se isso não for crido, se a ressurreição for negada, não há simplesmente evangelho a ser pregado, porque esse é o fator distinto da cruz. Se Cristo não ressuscitou, então não houve redenção simplesmente. Por quê? Porque a morte não foi conquistada pela vitória sobre ela. A ressurreição de Cristo é o modo pelo qual a morte é vencida pela obra da cruz. É esse. Se Jesus não ressuscitou, simplesmente a morte continua. Estamos em pecado ainda. Por quê? Porque o preço pago para nos redimir, para nos dar nova vida, simplesmente não se completou. É muito importante entender esse ponto, irmãos. E quando Paulo faz de novo aquela ponte, né, que ele fez lá em Romanos, entre Adão e Jesus, ele está querendo dizer o quê? Que aquilo que estava em Adão em termos de morte e de condenação por causa do pecado, foi revertido pela obra da cruz em Jesus. É nesse sentido que Jesus é o segundo Adão, porque ele veio resolver e curar aquilo que estava perdido e enfermo por causa do primeiro Adão. Então, o primeiro Adão, que estava com Eva no paraíso, ele comeu do fruto proibido e trouxe o pecado e a condenação eterna para a humanidade. E Jesus veio como segundo Adão, tipologicamente, né? Para reverter tudo isso que esse Adão fez, esse primeiro Adão fez. Então, Jesus é o segundo Adão no sentido dele encabeçar a ressurreição, a vida eterna para a humanidade, assim como o primeiro Adão encabeçou, infelizmente, a queda e a perdição. Esse é o sentido. E nisso tudo está na messianidade de Jesus e no sentido da vinda de Cristo. Porque por meio da ressurreição, Jesus reverteu o que havia de condenação sobre a humanidade. O que havia, a contenda maior e mais definitiva que havia entre a humanidade e a divindade foi resolvida por Jesus. O que em termos de humanidade herdamos em Adão como perdição, como pecado e como condenação divina, foi revertida em Jesus, o segundo Adão, que veio em figura humana e veio e pagou o preço. Morreu a morte de cruz, morreu por nós e dessa forma conquistou aquilo que havia sido perdido em Adão. E depois também Paulo fala aqui na sequência, Jesus pagou o preço de morte, porque era essa o sentido da condenação. Ninguém mais poderia pagar esse preço, a não ser a divindade, a não ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é um ponto muito importante também. Entender o significado da morte de Cristo como a divindade vindo e resgatando a humanidade por meio da pessoa de Jesus. O Filho eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi isso que validou o sacrifício de Cristo. O fato dele ser quem ele era. Em Apocalipse tem aquela imagem do livrinho que ninguém pode nem sequer olhar para ele. E João chora muito, porque ninguém é digno de abrir os livros, desatar os 7 selos. E aí uma voz é ouvida. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele vai abrir os selos. Ele pode fazer isso. E ninguém, nem de céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém simplesmente era digno, nem sequer de olhar para o livro. Quanto mais tomá-lo nas mãos, ele desatar os selos. E Jesus fez isso.
Jesus quebrou e abriu o plano de Deus para a humanidade. Abriu o céu para a humanidade que havia sido cerrado pelo pecado. Essa é a obra da cruz. E isso está na ressurreição de Jesus, essa vitória plena, porque ele ressuscita em relação à morte que ele havia morrido por nós. Ele não ressuscita simplesmente no sentido de morrer e voltar à vida. Não foi apenas esse o sentido da ressurreição de Cristo. Porque dessa forma Lázaro ressuscitou também. Dessa forma, o Eliseu fez o morto ressuscitar. Os ossos de Eliseu fizeram o morto ressuscitar. Elias também ressuscitou um menino. Então, o meramente voltar à vida aconteceu outras vezes com outras pessoas. Esse milagre foi feito pelo Senhor em outras ocasiões. Mas o sentido não é esse. A ressurreição de Cristo é o modo pelo qual, representando a humanidade, encabeçando a humanidade para a salvação, assim como Adão havia encabeçado o outro para a perdição, nesse ponto, nesse patamar, Jesus ressuscita trazendo em si a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Esse é o sentido da ressurreição de Cristo. Não é simplesmente o fato de ele estar morto e voltar a viver, mas o fato de, nessa ressurreição, ele resgatar aqueles que estavam sujeitos à morte. A ressurreição de Cristo é a base da nossa ressurreição nesse sentido. E Paulo aqui nesse capítulo, eu não li tudo, obviamente, que é muito longo, versículo 12 a 28, mas ele traz aqui o panorama total da redenção. Ele fala, inclusive, do resultado final da redenção, quando ele diz o último inimigo a ser vencido será a morte, porque Jesus venceu todos os inimigos pela cruz. Aqueles assim que se aproveitaram da queda de Adão, Satanás e seus demônios, os anjos caídos, as hostes espirituais da maldade, esse povo todo aí, chamado de diversos nomes na Escritura, mas é o mesmo povo, a mesma cambada. Eles todos foram vencidos pela cruz de Cristo, porque foi tirado o trunfo deles. A morte era um trunfo na mão do diabo, foi vencido, ele foi derrotado. E Jesus agora dá à igreja a incumbência de pregar esse evangelho que Paulo disse que anuncia. E anunciar. E quando chegar a hora, Jesus vai voltar e a ressurreição vai ser completa. Quando chegar o fim de todas as coisas, haverá a ressurreição, haverá a transformação dos remidos. E estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa promessa que Jesus já cumpriu, que Jesus já realizou, será plena quando ele voltar. Quando ele entregar o reino a Deus Pai. E Deus, de novo, ser tudo em todos, né? Aquela plenitude de vida com Deus e em Deus na eternidade. Isso foi possibilitado pela ressurreição de Cristo, pela vitória dele na cruz. Isso é muito bem entendido. E a sua completude será quando o Senhor voltar e entregar o reino a Deus Pai, depois de ter submetido todas as coisas, ter derrotado os principais, ter derrotado os potestades, ter derrotado os inimigos espirituais da humanidade, e ter vencido a morte. O último inimigo a ser derrotado será a morte. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos na segunda vinda de Cristo será o fim da morte como estado, como possibilidade. Não haverá mais morte. O estado eterno se instalará. E não haverá mais pessoas morrendo. A segunda vinda de Cristo, é claro que aqui ele fala em relação aos crentes, porque todos serão julgados nesse dia. A ressurreição dos ímpios também estará nesse mesmo dia, o julgamento final estará nesse mesmo dia, claro, tudo estará nesse dia. Mas aqui ele fala só em relação aos crentes, porque essa será a parte, ele não está falando em relação aos perdidos aqui. Mas nesse mesmo dia haverá também o juízo final, porque uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E acontecerá nesse mesmo dia. Mas aqui Paulo fala só para crentes, então ele está trazendo essa esperança aqui, que nós seremos plenamente redimidos na segunda vinda de Cristo, a nossa bendita esperança, que é a adoção do nosso corpo, que é o nosso revestimento, né, de um corpo glorificado por meio da obra de Cristo, acontecerá em sua segunda vinda. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, quando Paulo fala assim, então Paulo dá muita importância a essa questão da fé na ressurreição por causa disso. Porque é uma heresia muito grande não confessar. É muito importante isso. Né? Como alguns dizem que não há ressurreição dos mortos. Como assim? Se não há ressurreição dos mortos, não houve redenção simplesmente. Então Paulo coloca isso como algo muito importante. Lembrem-se que nós somos batizados na morte de Cristo. O sentido do batismo é a morte de Cristo. Nós somos batizados na sua morte para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também passemos por uma ressurreição. O sentido do nosso batismo é ser batizado na morte e levantarmos da água como ressuscitados por Cristo. Esse é o sentido do batismo. A alegoria do batismo
é a alegoria da obra da cruz, que será completa quando o Senhor Jesus voltar. Mas nós celebramos ainda em esperança isso. Então é capital se entender e se crer na ressurreição por causa disso. Se em teu coração confessares Jesus, se confessares Jesus com a tua boca e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o objeto da nossa fé é isso. Confessar Jesus com a nossa boca e crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos. Sem isso, não há salvação, sem isso, não há evangelho. E Paulo continua na mesma linha de argumentação nos versículos seguintes, versículo 29 a 34, resumidamente, ele continua falando em um mesmo ponto, ele diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? E por que nos expomos a perigo toda hora? O que ganhamos com isso? Tornai-vos a sobriedade, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Então, veja bem, tornai-vos a sobriedade, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Infelizmente é isso. Sabe? De outra maneira, o que farão os que se batizam pelos mortos? Quer dizer, o significado do batismo, como eu já falei agora, está na morte da ressurreição de Jesus. Se não há morte e ressurreição, o batismo não tem sentido também. O sentido do batismo aponta por uma tipificação daquilo que acontece no nosso espírito quando nos convertemos. Já passamos por uma ressurreição espiritual quando aceitamos a Jesus. E o batismo simboliza esse fato que acontece já quando aceitamos a Cristo. O batismo tem a ver a quê? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa ressurreição espiritual em Cristo Jesus. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai a coisa do alto. Quando aconteceu isso? Já aconteceu no nosso espírito quando aceitamos Jesus. Importa-vos nascer de novo. Né? Quando aceitamos Jesus, já acontece uma ressurreição espiritual. Já acontece. E o nosso batismo é nesse sentido. Então, qual o sentido do batismo, então, se não há ressurreição? Porque esse batismo aponta para um cumprimento pleno. Ele já acontece no âmbito espiritual, na nossa vida, no nosso interior. Mas vai acontecer com plenitude quando o Senhor Jesus voltar e formos revestidos da nossa habitação celestial. E Paulo começa a fazer umas perguntas assim, provocantes, de certa forma. E por que nos expomos a perigo a toda hora? Quer dizer, qual é a nossa esperança, então? Vivemos aqui arriscado, vivemos aqui correndo risco de vida, sem que nada nos aponte para uma vida eterna. Estamos assim expondo, se não há ressurreição, comamos e bebamos porque amanhã morremos, não é isso? Então qual é o sentido então de se expor à morte? Se essa é a única vida que nós temos. E aqui eu vou dizer para vocês, muitas vezes a crença científica estabelece que a morte física é o fim de tudo. Não é. Não é o fim de tudo. Porque o sentido maior da nossa vida nesse mundo é a esperança da ressurreição. Há muitas ideologias que existem aí, muitas pessoas estão dando a vida por coisas que não levam à vida eterna. Estão se arriscando por coisas que não levam à vida eterna. Mas a pergunta desafiadora de Paulo é essa. Por que nós nos expomos, então? Se não há ressurreição dos mortos, não há sentido maior para as coisas. Não há um sentido. Eu sei que tem muita gente aí com ideologias, muitas vezes, mas aqui Paulo fala, se não houver ressurreição dos mortos, a nossa dedicação e o nosso esforço pelo Evangelho também carece de sentido, porque não aponta para nada maior do que essa mera vida aqui. Então vamos ver que nem todo mundo, então. Vamos aproveitar o mundo, então, já que é assim. Porque se só tem essa vida, né? Então isso que Paulo está dizendo. Alguns ainda não têm esse conhecimento. Por quê? O que acontece? Se é corrente que pregar que Jesus ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês estão negando? Né? E Paulo explica, né, o sentido da ressurreição, explica o sentido redentivo da ressurreição, pelo modo como a ressurreição de Cristo reverteu o que havia em Adão, perdido em Adão, e explica também a esperança futura da segunda vinda de Cristo, que trará novos céus e nova terra, trará uma vida eterna. Explica tudo isso e depois diz, ainda não há esse conhecimento em todos, ele diz no final, né? Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Tem pessoas que realmente não receberam o Evangelho, ou receberam, mas ainda não entenderam o sentido maior do Evangelho em relação à obra da cruz e o seu significado. Mas, infelizmente, irmãos, há pessoas que perderam esse conhecimento. Há pessoas que estão relativizando o Evangelho. Pessoas que, infelizmente, foram cristãos e estão negando a ressurreição, que nem fizeram essas pessoas. E não é negando a ressurreição em si, mas negando o sentido da obra de Jesus. Porque todas as vezes que nós vemos pessoas nivelando Jesus com qualquer religião, é isso que está fazendo, está negando o específico da obra da cruz.
O que existe da obra da cruz em religiões? Nada. O que existe da obra da cruz no budismo? Nada. O que existe da obra da cruz no islamismo? Nada. O que existe da obra da cruz no espiritismo? Na nova era? O que existe da obra da cruz em qualquer ideologia, mesmo que seja bem intencionada, que quer lutar pela humanidade, o que existe da obra da cruz em qualquer outra coisa que não seja a obra do Senhor Jesus? Nada. Há comunicação de graça? Não. Há novo nascimento? Não. Não há nada da graça de Deus e do Evangelho em uma outra coisa que não seja o Senhor Jesus. Entendam bem isso. E não vão nessa conversa pluralista, não vão nessa conversa de todas as religiões devem a Deus, não vão nessa conversa de Papa Francisco e companhia, não vão nessa conversa de pastores liberais que acham que a obra da cruz é tão abrangente que não precisa mais de Jesus. Como se a gente alcançasse algo de Jesus em Buda, como se a gente alcançasse algo de Jesus em Maomé, como se alcançasse algo de Jesus simplesmente sendo uma pessoa boa. Eu já vi pastores falando isso, dando a entender, inclusive, assim, que pessoas que foram inimigos do Evangelho se salvaram. Como assim? A salvação está no Evangelho do Senhor Jesus, que é esse Evangelho da ressurreição. Fora disso não tem salvação, fora disso não é Evangelho. Sejam muito atentos a isso, porque tem muita gente relativizando o Evangelho, relativizando a santificação, relativizando coisas pertinentes ao Evangelho e o seu modo de viver decorrente. Prestem atenção, não vão nessa conversa. Isso eu digo com toda a solenidade. Não acreditem em pessoas que relativizam a santificação, relativizam a Bíblia, relativizam o Senhor Jesus. Não acreditem em pessoas que, de uma maneira ou de outra, diluem o Evangelho, diminuem a importância do Evangelho e os seus requisitos. Prestem atenção nisso. Tá? Depois, aqui no final, já, versículo 35 a 58, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Que corpo vem, né? Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem dar o reino de Deus. No momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, tá bom? Como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Aqui Paulo vai dizer que é como se o corpo fosse uma semente. Semeia-se em corrupção, ressuscita em glória, não é isso? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em força, e por aí vai. Fazendo alegoria de tudo aquilo que, embora seja fraco no corpo, embora seja comum e insuficiente no nível do corpo, é ainda assim a base pelo qual o eterno se manifestará, o glorioso se manifestará a partir do incorruptível. Isso que a gente tem que entender. O corpo é como se fosse uma semente. Aí eu quero dizer para vocês, na palavra de Deus em 2 Coríntios 5:10, diz que haverá a ressurreição e seremos julgados pelo Senhor segundo o bem e o mal que tivemos feito por meio do corpo. Isso está lá em 2 Coríntios 5:10. Então o corpo, ou aquilo que é a nossa vida dentro desse corpo, será a base pelo qual seremos ressuscitados. Na verdade, seremos julgados por Deus. Mas o corpo, então, é a semente. Então Paulo fala, olha, quando você planta uma planta, você não planta a planta inteira, a não ser uma mudinha aí de bananeira, que é outro caso. Bananeira já é uma coisa mais feita, de certa forma, né? Mas, digamos, de maneira geral, na natureza, as sementes não são árvore completa. Você pega um abacate, por exemplo, você joga a semente. Você pega lá um limão, você joga a semente. O corpo é como se fosse uma semente também. Ele não é o aspecto completo do que será a planta, mas está tudo ali já. Embrionariamente, a semente contém o que será a planta, isso que Paulo está dizendo. E o nosso corpo tem em si o peso da eternidade dentro. Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então, a semente da eternidade é o que é a nossa vida atual. Tanto para a salvação quanto para a perdição. E aqui de novo vou dizer, por que Paulo não fala dos condenados? Ele não está falando dos condenados aqui, simplesmente isso. Eu estou abrindo isso para vocês entenderem que esse mesmo dia será de redenção e de perdição, porque a palavra de Deus diz que alguns vão citar para a vida eterna e outros para a condenação. Mas aqui Paulo não está falando dos condenados, está falando só para os crentes. Eu quero enfatizar isso, que no abrir e fechar de olhos, a segunda vinda de Cristo trará essa renovação. Trará esse juízo e essa renovação posterior.
O que nós temos que entender é isso, que nós temos um núcleo eterno que sobrevive à morte física. Nós vemos assim, isso ensejado, por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, né? Que ambos morrem. O rico vai para junto de Abraão, que é uma imagem do paraíso. Aliás, o pobre, o pobre, né? Diverti aqui. O Lázaro, né? O pobre tem nome. Né? O Lázaro vai para junto de Abraão, que é a imagem do paraíso. E o rico vai para o inferno, e está em tormento lá no inferno. Né? Essas são duas coisas que tem que entender também, moço. Na palavra de Deus diz que haverá salvação, vida eterna, bem-aventurança eterna, e diz também que haverá o oposto, que é também uma condenação eterna, um lugar de sofrimento. Sei que é uma ideia terrível, assim, mas é bíblico. Eu não acho nenhum pastor, nenhum pregador tem autoridade para mudar o que a palavra de Deus fala. Por mais que terrível que seja a ideia de uma condenação eterna, ela está expressa na Bíblia. Ah, mas não consigo entender. Então fique sem entender, irmão. Porque o juízo divino tem essa dimensão. O que o ser humano tem que entender é que o Senhor Jesus veio e ofereceu a redenção à humanidade. O juízo é esse. O Senhor Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fizeram a escolha. Então não tem justiça da parte de Deus nesse ponto. E se tem esse tamanho, tanto a salvação quanto a condenação, isso é o que nós somos, isso é o que nós temos, a eternidade dentro de nós. A pessoa é julgada no momento da morte, vai para o céu ou para o inferno no momento em que morre, mas o corpo dorme no pó da terra. Aí as pessoas se confundem, né? Ah, então a pessoa dorme, sono, essa coisa toda. Não é que dorme assim a alma e o corpo. A alma e o corpo sobrevivem. O espírito e a alma. O espírito e a alma vão com Deus ou vão para o inferno imediatamente, na morte física. Mas aquele corpo vai ser ressuscitado, isso que a gente tem que entender. O corpo vai ser redimido, aquele corpo está no pó da terra, mas quando vier a segunda vinda de Cristo, quem estiver aqui vai ser transformado, isso vai acontecer com todos, e quem estiver morto vai ressuscitar com o corpo glorioso. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então vai ser o quê? De certa forma, assim, a reintegração da pessoa humana na eternidade. Isso vai acontecer com todo o ser humano. Haverá uma reintegração, porque esse corpo será glorioso, esse corpo será renovado, seja para a salvação, seja para os novos céus e nova terra, seja para o lago de fogo e enxofre. Haverá ressurreição e transformação para todos, uns para serem redimidos e outros para serem condenados definitivamente. O fato é que não mudará o juízo que já foi feito. Então quer dizer que vai ter outra chance? Não. Quem está no inferno vai voltar para o lago de fogo. Quem tá com Jesus no céu, como Paulo diz, né? Minha esperança é morrer e estar com Cristo. Paulo vai vir, vai ressuscitar que nem eu, que nem você, e estaremos juntos nos novos céus e nova terra. Porque o ser humano não é um espírito abstrato, criado para ser um anjo no céu. O ser humano pertence à terra. O que nós temos que entender é que a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe a ressurreição como primícia, né? como garantia. Né? Jesus ressuscitou como primícia dos que morrem, no sentido que ele é a garantia de que nós ressuscitaremos, na base da ressurreição dele. É esse o sentido de Jesus ressuscitou como primícia, como promessa, como garantia. E quando isso acontecer, teremos corpo glorioso nos novos céus e nova terra. Não habitaremos o céu porque nós não somos anjos. Agora, carecemos de uma terra redimida. Carecemos de um corpo glorioso para a eternidade final e definitiva. Quando o Senhor Jesus vier, o mistério dos séculos e das gerações será revelado. Aquilo que começou no céu com a rebelião de Lúcifer será completado, será assim resolvido totalmente, porque anjos e homens serão julgados de maneira completa e definitiva na segunda vinda de Cristo. Nós temos que entender a segunda vinda de Cristo com a completude de todas as coisas, a redenção final, tanto do ser humano quanto da criação, como nós vimos lá em Romanos. Jesus morreu para redimir a criação também, e era a segunda vinda de Cristo que estará essa plenitude completa. Depois da segunda vinda de Cristo, não haverá mais o estado intermediário da alma, né? Como se fala em teologia, né? Onde a pessoa vai quando morre? Vai para Deus, vai para o céu, vai para o inferno, não é isso? Mas aquilo ainda esperando a ressurreição, mas não é que fica aniquilado, que nem dizem os adventistas testemunhos de Jeová, né? Morre, acaba tudo. Não. Se a pessoa morresse e morresse tudo, a ressurreição seria uma recriação, porque o ser humano morreu. Eu teria que ser criado de novo se eu morresse. Porque eu morri completamente, não é isso? Mas não, a minha identidade pessoal, o meu espírito e a minha alma, estando com o Senhor, estão com Deus, já estão no descanso com o Senhor.
Apocalipse, João vê as almas dos que foram mortos na terra, dos que morreram em Jesus, debaixo do altar, e eles falam para Deus: Senhor, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue dos habitantes da terra? E foi dada a eles veste branca e foi dito a eles: espere um pouco mais, até que se complete o número dos remidos, pessoas que vão ser mortas como eles o foram. Então, João teve uma visão dos mártires no céu com Deus debaixo do altar. Não estão dormindo no pó da terra, do Hades, do Sheol, sei lá o quê. Não, são crenças judaicas isso aí. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Quando Estevão está sendo apedrejado, o que ele diz? Senhor Jesus, vou morrer e dormir no pó da terra. Não. Senhor Jesus recebe o meu espírito. Ele vê Jesus. Ele vê o céu se abrindo para recebê-lo. Estevão, na hora do martírio. Olha lá, Atos 7, dá uma olhada lá. Senhor Jesus recebe o meu espírito. Ele sabe que vai ter com Jesus ali, naquele momento. Né? Então, eles estão com Deus. Né? Mas a ressurreição vai ser, então, a redenção do corpo e a completude de todas as coisas, de toda essa trama que começou desde a queda de Lúcifer, lá no céu, antes até de existir a terra. Né? Um tempo assim que não é o nosso. Né? Mas a segunda vinda de Cristo será o juízo sobre tudo isso. E a ressurreição será a nossa redenção final, essa nossa bendita esperança. Tá? Por isso que Paulo fala aqui no final. Ai, esse tempinho dá uma coceira na garganta. Né? Então, Paulo ajunta aqui no final assim, ó. Portanto, meus amados, sede firmes. Portanto, meus amados, sede firmes, tendo tais promessas, sejamos firmes, entendendo sempre isso, irmãos. Acima de tudo, entender isso. Por mais que nos doa, por mais que venha a tristeza, por mais que nos angustie o coração, as coisas estão acontecendo, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, o que será desse mundo, né, com essa Covid, com essa crise mundial? Meu Deus, venha a aflição que for, venha a crise que vier. Amados irmãos, portanto, amados irmãos, sede firmes, porque a nossa breve e momentânea tribulação não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Tendo essa promessa, então, purifiquemo-nos de toda mancha, de todo pecado, tanto do espírito quanto do corpo, e aguardemos em santidade até aquele dia, em que o nosso corpo será finalmente resgatado do seu cativeiro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.